Bom dia, pessoal. Então espero que esse vídeo encontre vocês bem. E dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre a ditadura, né? Então a gente já viu vários aspectos da ditadura, como é que ela se deu, qual era o ambiente, como que o exército, né, o exército dos Estados Unidos, todo aquele contexto que envolvia o momento político, o momento econômico, social do país, como tudo aquilo vai levar ao desencadeamento desse golpe, né? Apesar de haver uma discussão hoje, né, se é golpe, é revolução, é muito claro para todos os historiadores que foi um golpe, né? Haja visto que ele vai quebrar com uma normalidade política, né? Então, não havia no momento nenhum tipo de imposição, de perspectiva da tal ditadura comunista, né? Que o Brasil ia virar uma China, nada disso, né? O que existiam eram propostas por parte do governo que ainda iam passar de acordo com o jogo democrático, né? Eram propostas do presidente que iam passar pelo crivo do poder legislativo, né? Então, o presidente não é rei, né? Não era naquela época e continua não sendo rei hoje. Então, ele não pode fazer o que ele quer. Ele depende sempre da aprovação do poder legislativo, né? Que é uma das funções legislativas é esse, né? Aprovar, ajudar, estabelecer limites para o poder executivo. E a partir das propostas do presidente, dentro daquele contexto de Guerra Fria, né, que existia, pressão dos Estados Unidos, né, tudo aquilo vai fazer com que o Brasil tome, né, o exército brasileiro tome essa medida drástica, que é um golpe, né, que é interferir na política do país, que se o presidente não tivesse saído, ele seria, né, se ele não resistisse, ele seria preso, né. Então, o fato é que isso configura sim um golpe, né? Então, esse negócio de é a Revolução de 64, tudo isso aí é tentar recontar uma história, é tentar criar uma história que não é verídica, né? Foi um golpe. Né? A mesma coisa se hoje o exército resolver tirar o Bolsonaro, né? Chegar lá o exército e retirar. Não, a partir de agora quem manda é o exército, não é o Bolsonaro. O nome disso é golpe, tá? Porque você quebra com o processo democrático, né? Você vai retirar uma pessoa que foi eleita pelo voto popular, né? Então isso é uma quebra da democracia, uma quebra da Constituição. Não tem isso previsto na Constituição do Brasil, uma intervenção militar não existe, apesar das manifestações que a gente viu ao longo do ano aí, né? O pessoal pedindo intervenção militar, como se isso fosse constitucional. Não existe na Constituição do Brasil nenhum artigo, nenhum dispositivo que preveja uma intervenção militar. Não existe, tá? Dentro da democracia não existe nenhum tipo de perspectiva de intervenção, tá? Lugar de milico é no quartel. Função do exército é defesa do território nacional e da soberania do país. Só. Lugar de exército não é na política, né? Inclusive, né, existe dentro do regulamento do exército a proibição, né, de candidatura por parte de militar ativo. Eles não podem concorrer a cargo eletivo, né, não pode ter um prefeito, um governador, um senador, um deputado, um vereador que seja militar da ativa, né? Não pode, ele tem que sair da ativa para poder concorrer a um cargo, né? Então ele tem que ir para a reserva, né, que é uma espécie de aposentadoria para os militares, para que ele possa concorrer a um cargo eletivo, né? Porque dentro da perspectiva política, legal do negócio, quem tem arma não pode concorrer à eleição, né? Quem tem a prerrogativa do uso da força bélica, né? do tiro, do canhão, esses caras não podem se envolver em política, né? Infelizmente é o que está acontecendo hoje, a gente está vendo, é uma militarização muito grande da política, né? É uma coisa que não dá certo, né? Já se provou em outros momentos, né? Tem aí a ditadura militar, a gente viu que não dá certo, o lugar de milico não é na política, né?
Mas, voltando à questão da ditadura militar, né, a gente vai ver que esses caras vão tentar gerir o Brasil, né, de uma maneira meio amadora, né, para dizer o termo menos ofensivo, né, de uma maneira muito amadora. Porque como não faz parte da formação do militar, né, os generais do exército eles se formam em segurança pública, eles estudam táticas militares e tal, mas aí um deles vai estudar gestão política, por exemplo, né? Gestão pública. Então os caras não entendem disso. Né? O resultado vai ser o quê? Eles vão ficar sempre na mão, né, daquela galera que se vocês acham que o Centrão surgiu agora, é conversa, né? Porque sempre existiu esses políticos profissionais que, independente de quem esteja no poder, ele é governo, tá? A gente percebe, tem deputado e senador eterno em Brasília. Você pega lá na época do PT, né, do período Lula e Dilma, os caras estavam lá, eram um governo. Você pega agora a época do Michel Temer, os caras eram um governo. Você pega a época do Bolsonaro, os caras continuam sendo governo. Né? Ou seja, eles continuam fazendo parte do governo. Como é que esses caras sobrevivem? Porque eles são uma espécie de um hospedeiro, não, desculpa, uma espécie de um sanguessuga. Eles estão ali independente, tá? Eles não têm uma questão ideológica, né? Como era, por exemplo, na época da ditadura, o exército tinha uma ideologia, né? Impedir o comunismo, por mais que esse comunismo fosse muito mais na cabeça deles do que em qualquer outra coisa, mas a visão deles era essa, né? Eles estavam em uma guerra, e eles tinham que defender o Brasil nessa guerra, né? Era uma visão ideológica, eles acreditavam realmente nisso, né? Os políticos que apoiaram eles não acreditavam nisso. Boa parte deles apoiou por quê? Porque eles queriam se manter dentro do poder, tá? E hoje em dia acontece a mesma coisa, a gente vê toda essa questão ideológica por parte do governo, o marxismo cultural, ideologia de gênero, não sei o quê. E a gente vê uma galera que tá ali junto, né, defendendo esse tipo de discurso ridículo, idiota, e que na verdade também defendia o discurso progressista do PT, né? Tava lá junto. Então, esse tipo de político, ele se mantém em poder independente da ideologia, porque eles não participam dessa questão ideológica. Eles não têm ideologia nenhuma, né? Eles estão ali por poder, por questão econômica, defendendo vários lobbies, né? Eles são representantes de várias empresas e grupos econômicos influentes. E isso acontece desde aquela época, sempre aconteceu na história do Brasil, né? Esses caras estão lá sempre. E esses caras vão acabar tomando conta, né? Administrando, imagine, administrando economicamente o Brasil. E o que vai acontecer? Na época da ditadura militar não havia corrupção, né? Que é uma propaganda, uma balela que os caras falam. Putz, por que não tinha denúncia de corrupção? Porque era proibido investigar, cara. Quem é que normalmente avilta isso aí? Quem é que denuncia? Quem é que ia denunciar os milicos, cara? Numa época de ditadura, com censura. A imprensa não podia, né? Os caras eram governo. Né? Você chega lá, você descobre um desvio milionário, né? Imagina o tamanho das obras que os caras fizeram na época, do milagre econômico, né? Obras faraônicas, Itaipu. Qual empreiteira vocês acham que fez Itaipu? As mesmas que estão envolvidas no escândalo do Petrolão. São as mesmas empreiteiras. Quando é que essas empreiteiras começaram a crescer dentro do Brasil? Na época da ditadura militar. Camargo Correia, Odebrecht, todas essas grandes empreiteiras, o momento que elas se desenvolvem é durante o período do milagre econômico, porque tem obra pra caramba, né? Tem muito dinheiro rolando. O problema é que esse dinheiro não é do Brasil, né? É dinheiro que era empréstimo, né? Como eu já comentei com vocês. Então esse dinheiro vinha de fora, né? Fazia parte daquele dinheiro que os Estados Unidos disponibilizavam para os países aliados, né? Para a galera ficar do lado dele contra a União Soviética. A galera pegava esse dinheiro sem prazo para pagar, sem nada, né? Sem responsabilidade nenhuma. Ó, tem dinheiro que você quer? Ó. Eu preciso fazer tal coisa. Tá.
Os caras pegavam isso, iam lá e gastavam do jeito que queriam, né? Então, não tem nem estimativa de quanto tenha sido gasto, né, para a construção de Itaipu. Imagina um negócio que você não tinha controle nenhum, né, porque não existia nenhum órgão, né, que nem hoje tem o Tribunal de Contas da União. Na época, tudo isso não fiscalizava, né? Chegava um político lá, queria desviar dinheiro, ele falava com o general: ó, os caras estão querendo impedir aqui de fazer tal coisa. O general chegava, dava uma carteirada, lá dava uma ordem, pronto, acabava, embargava. Os caras: ah, não, tem que embargar aqui porque essa licitação tá errada. Que licitação errada, cara? Vai embora. Entendeu? Porque era a ordem, né? Dentro da hierarquia do exército. O general mandava, não tinha Tribunal de Contas da União, não tinha nenhum órgão de fiscalização que fosse barrar uma obra que era orientada por um militar, por um general, presidente, né? Então não existia. E esses caras enriqueceram pra caramba nesse período. Essas empreiteiras se tornaram as maiores do Brasil no período militar, né? Então, esses caras que são envolvidos com corrupção desde sempre, eles começaram aqui, né? Nos anos 70, 80, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70 principalmente, né? Se você for andar um pouco mais, você vê que começa essas empreiteiras a ficar famosa, construção de Brasília, cara, né? Com o Juscelino Kubitschek. Foi o governo que mais enfrentou denúncia de corrupção, foi o do Juscelino Kubitschek, né? Por quê? Por que ele enfrentava? Porque ele tinha uma oposição ferrenha, tá? Agora, na época dos militares, você não viu uma denúncia da corrupção, sendo que os caras fizeram uma obra muito mais cara do que na época do Juscelino Kubitschek, obra muito mais cara do que na época do PT, né? E você acha que não havia corrupção? Claro que havia muita corrupção. Ah, mas os generais não enriqueceram. Óbvio que os generais não enriqueceram, porque essa estrutura de corrupção não chegava aos generais, né? Quando a gente fala que o governo militar, né, a época da ditadura militar, existia corrupção, a gente não está dizendo que o exército era corrupto, mas a estrutura política, né, que apoiava esses milicos, esses caras sempre estavam no poder, esses caras são corruptos. Eles eram corruptos e continuam sendo corruptos, né, e vão continuar por um bom período da história do Brasil, né, enquanto a gente não aprender a votar efetivamente, né, enquanto não acontecer uma reforma política, né, vai continuar acontecendo, tá? Então, essa galera controlou politicamente o Brasil, desculpa, economicamente o Brasil, né? Então era essa galera que geria esse dinheiro. Esse dinheiro era desviado, né? Você pega lá uma obra que foi um ralo de dinheiro, Transamazônica. O governo gastou uma fortuna na Transamazônica, tá? É tanto dinheiro que não tem nem registro. Sumiu o registro da quantidade de dinheiro que foi para a Transamazônica. A Transamazônica existe? Não, né? A ideia é uma estrada que cortasse a floresta amazônica, tá? Não aconteceu, não foi concluída. O dinheiro foi pago, o dinheiro foi, tá? Mas a obra não foi concluída, não aconteceu. Nem os milicos conseguiram, né, fazer. A gente vê agora o pessoal pró-governo atualmente, né? Os fãs do Bolsonaro aí vivem postando foto de 2015, 2016, né, com o exército fazendo estrada, tudo na época do governo do PT, mas eles colocam lá como se fosse o exército fazendo agora, né? Ah, olha aqui, mais uma obra, e a galera vai procurar lá, putz, mas essa foto aqui é de 2014, essa foto aqui é de 2015, né, e o exército fazendo estrada no Brasil, não sei o que. Então é só balela, só propaganda, né, é só conversa, né? Houve muita corrupção. O milagre econômico brasileiro, ele aconteceu para essa elite, né? Para essa galera que era dona empreiteira. Essa galera ganhou muito dinheiro. O que aconteceu com a maior parte da população, classe média e principalmente os mais pobres? Eles tiveram um achatamento, é o que a gente está vendo hoje, né? Era um governo que não se preocupava com política social. Política social para militar era pancada, cara. Ah, vai fazer greve por quê? Por causa de passagem de ônibus? Ah, beleza, pancada.
Ah, você tá fazendo greve aqui porque estão passando fome, vão trabalhar, seus vagabundos, não tem emprego. Dane-se, seus comunistas, pancada. Então não existia essa preocupação com o social por parte dos militares. O governo militar, questão social para eles era coisa de vermelho, de comunista, vagabundo, né? Então não existia essa preocupação social. O interior do Brasil abandonado, né? Tanto que a gente vai ter movimentos de guerrilha que vão se instalar no interior do Brasil, por quê? Porque não existia presença do Estado. Por que esses caras vão entrar lá no meio da selva? Por que esses caras vão se embrenhar no interior do Brasil? Porque não tinha presença do Estado. Não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha nada. Você pega a guerrilha do Araguaia, como é que os caras se infiltraram lá? Os caras iam dar assistência médica, os caras iam dar assistência técnica. Então tinha no meio da guerrilha, tinha médico, né, formado em medicina, tinha engenheiro agrônomo, tinha professor. Essa galera entrava lá, ia conversar com esses caboclos, a galera da terra lá, no meio da floresta, que vivia lá com a rocinha de mandioca deles lá. Os caras iam conversar com esses caboclos para doutrinar eles. Por quê? Porque não tinha presença do Estado. E como é que eles conseguiam trazer, né, esse pessoal, né, esses caboclos lá do interior pro lado dos comunistas? Como é que eles faziam isso? Dando assistência. Os caras ensinavam um método de plantio pro cara que ele conseguia aumentar a produtividade, né? O médico chegava lá e ensinava, né, um remédio caseiro para curar, sei lá, febre maculosa, para ajudar contra febre amarela, dengue, né? Os médicos chegavam lá e ajudavam, né, a combater cachumba, coisa básica. Então, os comunistas que tentaram implementar uma guerrilha no interior do Brasil, eles foram no interior do Brasil exatamente porque não existia a presença do Estado, tá? O Estado estava preocupado em abrir Transamazônica, em fazer usina nuclear, né? O Brasil gigante, o Brasil grande. E o interior, o povão simples, humilde, a maior parte da população do Brasil era largada, esquecida mesmo, como é até hoje, né? Então não tinha preocupação política, nada disso. O negócio era tão largado mesmo, né, que uma coisa que não se debate muito na história do Brasil até hoje, começaram a surgir trabalhos recentemente, a partir de 2010, 2008, com a Comissão da Verdade, né, que surgiu, tomou corpo esse estudo, o massacre indígena na época do governo militar. Na época do governo militar houve um dos maiores, para mim, um genocídio, né, que foi o massacre dos indígenas. De acordo com as estimativas da própria Comissão da Verdade, aproximadamente 8 a 10 mil indígenas foram dizimados durante o regime militar, né, sistematicamente, trabalho forçado, tipo, os caras tinham etnias que não tinham contato com a lembrança, os caras jogavam roupa de, 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 de gente doente lá perto da aldeia, os caras iam lá, pegavam as roupas, se contaminavam, matavam o aldeamento inteiro, né? Tipo uma guerra biológica, um negócio muito louco, né? E esse tipo de história está surgindo muito recentemente para a história, ainda é um negócio muito recente, né? A documentação está surgindo agora, tá? Porque isso aí foi muito velado, né? O exército não matamos tantos índios, vamos anotar aqui para o futuro os caras condenarem a gente. Então, está se descobrindo muita coisa agora, né? Mas de acordo com as primeiras estimativas, entre 8 e 10 mil indígenas foram dizimados durante o regime militar, né? Então, aquela conversa, mas só matava quem era vagabundo. Pô, os índios eram tudo vagabundo, então, todos. Isso aí é genocídio, cara. Crime contra a humanidade, é um negócio terrível, né? Vai surgir tudo por quê? Por uma questão de terra, que é algo que está se debatendo hoje de novo, né? A gente teve essa questão das queimadas, por exemplo. Cara, não, isso aí é uma ideologia que vem desde os anos 70. Se você pega o que o governo militar falava sobre a Amazônia, é a mesma coisa que o governo atual fala sobre a Amazônia. Nióbio, não sei o que,
né? Porra, se nióbio fosse tão valioso assim, cara, né? Tem nióbio em outras partes do mundo. Ah, grafeno, não sei o que. Porra, é um. Sabe? Não tem lógica, não tem lógica. Você dizimar populações, sumir com culturas, são seres humanos. Por causa de nióbio, grafeno, né? É uma coisa sem lógica nenhuma. Ah, tem que desmatar porque tem que abrir para fazer pasto, tem que desenvolver economia indígena. Pô, os caras não querem, né? Você pega lá as reservas indígenas, os caras, reserva indígena, os caras estão perdendo. Por que é índio? 200 índios tem que ter 5 mil quilômetros quadrados de terra. Faz parte da cultura dos caras, meu. Se os caras querem manter a cultura deles de viver da caça, né, do extrativismo natural, os caras têm que ter um. Como é que você vai caçar? Aonde que você vai caçar? O cara tem que ter um espaço amplo para caçar, se ele vai viver daquilo, né? É um negócio que é meio absurdo até da gente ver, ouvir, né? Mas é a mesma visão dos anos 70, né? Por isso que é importante a gente aprender história no nosso país. O mesmo discurso dos milicos dos anos 70 é o discurso produzido pelo governo hoje em dia. Tem que desenvolver economicamente a região. Como que desenvolve economicamente? Derrubando tudo, fazendo pasto, né? Nossa, que desenvolvimentão, né? E é um discurso tão antiquado que nem o agronegócio defende isso, cara. Você pega a galera que é do agronegócio correto, mecanizado, tecnológico, os caras são contra isso, porque hoje, o momento atual do planeta, né, o que tá na moda é a economia verde, né, você diminuir a emissão de carbono, né, você ter uma economia sustentável, né? Putz, é o contrário do que está sendo praticado, né? E, e pega dado de INPE, de satélite, foto de satélite de diferentes países, a NASA mostrando que, porra, estão desmatando pra caramba, nunca se desmatou tanto, nunca se queimou tanto floresta no Brasil. Não, isso aí é conversa dos caras pra derrubar a gente, né? Porra, a NASA tá querendo derrubar o Bolsonaro, meu Deus. Mas voltando para a ditadura militar, é o mesmo discurso, tá? Esse discurso não é novo de desenvolver economicamente a Amazônia derrubando tudo, né? Só você pega a Transamazônica, que era a ideia de atravessar a floresta com uma estrada. Para que era essa estrada? Para passeio ecológico? Não, né? É pra galera poder entrar no meio da selva mesmo, chegar lá e derrubar, fazer fazenda, fazer casa, criar cidade no meio da selva. Era a concepção dos caras, levar a estrada para levar o desenvolvimento, né? Que não foram capazes de fazer naquela época, né? Imagine hoje. Então, a nossa história, ela tem que ser discutida, ela tem que ser estudada, debatida, né? Porque hoje a gente está vivendo uma espécie de uma continuação, tipo a segunda temporada daquilo, né? E não tá legal, né? Não é um negócio bacana, porque o mundo mudou, o discurso tem que ser outro, cara, né? E isso se deve muito porque no Brasil, diferente de outros lugares onde aconteceram ditadura militar, porque a ditadura militar não foi algo específico do Brasil. Né? No momento em que o Brasil passava por uma ditadura militar, nossos vizinhos aqui da América do Sul estavam também crivados de general no governo. Crivado mesmo. Argentina, Chile, é, Bolívia, cheio de milico, Peru, cheio de general no governo. Né? A Europa tinha também lá a ditadura do Salazar, lá em Portugal, por exemplo. Né? Então era um momento das ditaduras, por quê? Porque era um clima hostil no mundo, né? Existia um conflito global ideológico entre comunismo, mas o resto do mundo atravessou isso. Você não vê hoje, por exemplo, na Argentina, a galera indo pra rua pedindo intervenção militar, volta dos militares. Pô, eles odeiam, né? Qualquer menção a isso. E a ditadura na Argentina foi muito mais branda do que no Brasil. Né? Mas você fala para os argentinos, não quer a volta dos militares, os caras odeiam, detestam isso. Né? Falar em volta dos militares. Por quê? Porque lá houve um debate histórico. Né? Discutiu-se
o que os militares fizeram, né? O que a esquerda fez, culpa de quem, tá? Por que isso? Existem manifestações até hoje, né? Se você pega lá na Argentina, existe uma manifestação que acontece, né? Todo ano, que são as mães da Praça de Maio. Todo ano acontece. Que esse pessoal vai lá? Eles vão lá para relembrar os desaparecidos, né? E aqui no Brasil, o que a gente faz? Quando vai falar em ditadura, a gente ainda tem que discutir se foi um golpe ou não. A gente tem que provar que isso foi um golpe, entende? Daí no século XXI, o professor de história ele é afrontado, né, por pessoas que se informam por WhatsApp, por Facebook, né, falando, não, mas eu vi um vídeo na internet que o cara falou que não é ditadura, foi revolução. Como assim? Viu um vídeo de quem? Quem era essa pessoa? Ah, não, mas o vô dele vivia na época. Legal. O vô dele vivia na época e o vô dele tinha um local de fala. O vô dele às vezes era um milico. O vô dele às vezes era um bunda mole lá que, né, que dizia amém pros milicos. E daí? Só porque o vô dele achava isso legal, não quer dizer que uma pessoa que não tenha concordado com uma ruptura democrática, tenha se posicionado contra, foi perseguida, que ela seja um marginal. Né? Que é o que parece, que todo aquele que levantou-se contra o regime militar era um bandido, era um marginal, era um comunista, né? Como se ser comunista fosse um crime. Né? Mas é como se não fosse uma ideologia, como você ser liberal. Né? É uma ideologia. Eu não vejo ninguém falando, nossa, você é liberal. Nossa, você é social-democrata. Ui, credo. É uma ideologia. Comunista, socialista, social-democrata, liberal, neoliberal. São ideologias, formas de pensar. Né? Hoje virou um xingamento. Fala, você é comunista. Ah, você é contra a ditadura. Você é contra a Revolução de 64. Ah, você é um comunista. Cara, eu não sou comunista, eu sou um professor de história. Eu li muito sobre o assunto. E todos que estudaram sobre o período chegaram à conclusão que uma ruptura do processo democrático é uma ditadura, é um golpe, tá? Ditadura não, desculpa, é um golpe, né? Qualquer ruptura do processo democrático legal dentro da lei, né? Se você rompe com a lei, é um golpe. Não tem como discutir isso, né? Não é algo que, mas o meu avô viveu. Legal, né? Teu avô viveu, mas ele não criou um conceito sociológico novo, né? O conceito sociológico é esse. Você rompe com o processo democrático legal, é um golpe. Qual é a discussão? Por que a gente tem que voltar a discutir isso? Cara, isso já está ultrapassado, né? No Brasil, quando tentou-se em 2010, né, constituir a Comissão da Verdade, cujo objetivo era trazer luz a esse período, nossa, né? Houve dentro dos quartéis, general falando grosso com o presidente, né, com a presidente na época, que era a Dilma. Não pode, porque não sei o que, porque isso, que aquilo, anistia, né? Realmente existe anistia, mas a ideia de você trazer luz a esse período histórico não quer dizer que você vai condenar, você tem que discutir, você tem que desconstruir tudo aquela nuvem que paira sobre esse período, né? Porque aconteceram atrocidades e crimes tanto por parte dos militares, do governo, quanto por parte da esquerda, né? Mas os caras eram assaltavam um banco. Sim, assaltavam um banco para dar o dinheiro, né? Ou para usar o dinheiro para a operação de sequestro de embaixador, né? Ou para dar o dinheiro para libertar os presos políticos, né? Era o que acontecia, era a forma que os caras encontraram para soltar os amigos, entendeu? Imagine, você lá tá lá, ó, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu primo preso lá sendo torturado. Aí chega uma galera e fala, nós temos um plano para tirar tua mãe, tua irmã lá do teu irmão da tortura. E que se tá dentro, sim ou não? Cara, você pode não ser comunista, mas você vai entrar para ajudar. Entendeu? Você vai querer, não, tá certo. Minha irmã é comunista, tem que apanhar, né?
meu irmão é comunista, minha mãe é comunista, tem que apanhar mesmo. Cara, não existe isso, né? E essa é a realidade do Brasil. Mas em outros países discute-se ditadura, né? Discutiu-se esse problema. Em outros países não teve anistia. Você pega lá, por exemplo, o Chile. No Chile os caras foram condenados, foram pra cadeia. No Peru os caras foram pra cadeia, né? Na Argentina teve general que foi pra cadeia, tá? No Brasil não. No Brasil criou-se a anistia, ninguém fala mais no assunto, né? Não é só que anistiou tudo que fez 0 a 0, né? Então tanto os crimes dos militares quanto o crime da esquerda acabou, né? Acabou aqui, fechou o pacote. Não, né? Não é isso. Você pode, dentro desse dispositivo legal, né, que é a anistia, você não pode criminalizar a pessoa. Então você tem que discutir historicamente o processo, né? Essa ausência de narrativa histórica do período acarretou no que a gente tem hoje, né? Que hoje qualquer coisa que se fale sobre o período é válida, né? Chega um cara que nunca estudou nada ou que leu um livro, um artigo, né, sobre o período e fala, ditadura, não, é revolução. Cara, com base em quem se afirma que é revolução? Com base no Olavo de Carvalho. Puh, então paramos a discussão aqui, né? Porque isso não é discussão, né? Tem que se basear em alguém que, né, realmente seja um acadêmico, alguém que tenha estudado, né, efetivamente. Não, porque eu vi no vídeo lá do Nando Moura, do Castanhari, sei lá de quem, né, que não foi ditadura, não. Beleza, moçada? Então, continuando, né, essa é, essa nossa epopeia histórica, né? Então, essa questão do milagre econômico não foi bem um milagre, né? Foi mais uma cagada, né? É, acontece que a partir ali de meados dos anos 70, final dos anos 70, né? Que os militares perceberam que o milagre econômico estava murchando, né? Os Estados Unidos estavam levando vantagem sobre a União Soviética, a ameaça comunista na América Latina já não era tão grande, né? As mudanças de governo nos Estados Unidos também começou a murchar, diminuir a quantidade de dinheiro disponível. Resultado, os militares começaram a pensar em sair do governo. Vai dar merda lá na frente, né? Já tem aquele meme lá, né? Vai dar merda, vai. É mais ou menos isso. Os caras começaram a ver que ia dar cagada. E aí eles começam a falar em redemocratização, né? Na verdade, um dos generais, né, o general Geisel, vai começar a falar, né? Vai ser o responsável por fazer essa reabertura, né? Como ele dizia, reabertura lenta, gradual e processual, né? Então, aos poucos eles vão soltando, né? Vão aliviando a ditadura para devolver o poder para os civis, né? Mas o exército não era um negócio, não é até hoje um negócio homogêneo, ou seja, não é todo mundo pensava igual lá dentro, não. Existiam duas alas dentro do exército, uma ala extremamente radical, né, que era chamada linha dura, e a galera mais de quartel, né? Os milicos falam, não, cara, nós estamos errados na política, nosso lugar não é aqui, né? E tinha os linha dura que os caras, não, temos que ficar aqui e matar esses comunistas, comunista tem que apanhar, morrer no pau de arara, né? E essa galera não conversava o mesmo idioma dentro do exército, não, né? E tinha general, tinha altos cargos lá, tinha dos dois lados, entende? Né? Os generais que, né, estão lá, tanto que alguns generais que governaram o Brasil eram, né, a galera mais light, e era o cara mais fodástico da linha dura que governou o Brasil foi o Médici, né?
foi o general mais ferrenho ali, mais, né, anticomunista. E o Geisel já era um cara mais do outro lado, né? O cara mais, não, vamos devolver para os civis, né? E esses caras não conversavam entre eles, né? Tanto que, se você pesquisar um pouquinho mais, né, sobre esse processo de redemocratização, os caras foram tirando os atos institucionais, foram discutindo uma anistia, os próprios milicos puxaram essa conversa. Vai ter milico contra e vai ter milico que vai, né, planejar atentado terrorista no Brasil, tipo Al-Qaeda, né? Galera do exército. Qual que era a ideia dos caras? Porra, vamos explodir umas bombas e falar que é a esquerda, velho. Assim a gente não sai do poder. Os caras não queriam largar, entendeu? Os caras queriam continuar. Uma ala do exército queria continuar a governo. Outra ala falando, vai dar merda, vamos devolver pros civis. Quando essa galera do vai dar merda, vamos devolver pros civis estava no governo, essa galera mais radical, né? Esse exército sanguinário, né? Os caras que espumavam pra boca, esses caras começaram a fazer atentado terrorista. Ah, professor, como é que descobriram isso? Putz, descobriram porque os caras eram tão bom, mas tão bom, que eles explodiram uma bomba neles mesmo. Antes de colocar no lugar pra explodir, explodiu dentro do carro dos milicos. Né? Matou acho que uns 3 ou 4 milicos dentro do carro lá. E daí os caras falaram, ué, e essa milicada que morreu com uma bomba aqui, o que é isso aqui? Atentado terrorista? Aí os caras começaram a investigar e descobriram, né, que na verdade os caras estavam tentando fazer isso, né? Estavam tentando meter um louco, né? Colocar a culpa nos grupos de esquerda, né? Ah, os comunistas estão estourando bomba no Brasil, vamos ficar no poder, né? Para vocês verem como era loucura essa época, né? Como é muito complicado você falar sobre isso. Ainda mais hoje que tá cheio de milico no poder de novo, cheio de milico querendo virar presidente de novo, né? Então essa galera discutia, debatia entre eles, cara, dava treta dentro dos quartéis, né? Tinha a galera que queria sair, falando, não, é o papel do exército. E tinha a galera que queria ficar, não, nós temos que ficar aqui, exterminar o comunismo. Vamos ficar o exército pra sempre, vai virar uma república de milico, né? E isso não foi discutido, nem debatido, nem se encerrou nos anos 70 e 80. Né? A gente tem até hoje essa discussão. Tem nego querendo a volta no governo militar no Brasil. Então, essa galera teve que começar a botar, né, acalmar as demandas, né? E quando o exército, né, na época do Médici, ele começa arrefecer um pouco, diminuir a perseguição, né? A gente vai ter o surgimento, ou melhor, vai ter a saída da clandestinidade de muitos movimentos sociais, né? No campo, né? Nós vamos ter vai sair da clandestinidade as ligas camponesas, né? Que depois vão acabar virando o MST, né? Mas essas ligas camponesas, elas durante o período militar, elas ficaram mocadas, né? Porque eram consideradas movimento de esquerda, eram consideradas terrorista, né? Inimigo do Brasil. E o que esses caras queriam era só reforma agrária, né? Os caras não invadiam terra naquela época, né? E mesmo os que invadem hoje, eles invadem propriedade não produtiva, né? Você pega, os caras invadiram a fazenda dos coitadinhos lá da Monsanto. Quem é a Monsanto? É uma multinacional, nem brasileira é, né? Que os caras têm terras, mas terras para fazer teste de semente. Então eles desenvolvem uma semente em laboratório e eles vão plantar ali numa fazenda, né? Pega uma fazendona gigante e os caras plantam, né? Uma semente transgênica aqui, uma semente modificada geneticamente ali e tal, não sei o que, para ver o desenvolvimento. Os caras têm um monte de fazenda desse tipo. E daí os caras da agricultura familiar pegam, pô, por que os caras
né? Nem brasileiros são. Os caras estão desenvolvendo uma semente para plantar lá nos Estados Unidos. Os caras vêm testar aqui, porque se der merda daqui, vamos invadir a terra dos caras, né? E não é uma área produtiva, os caras não vendem aquilo, né? Eles destroem, porque está em teste ainda, né? Essa semente. Então os caras não podem comercializar, consumir, nem para ração os caras não podem vender. Então eles produzem, destroem e a terra fica ali para, né, desenvolver pesquisa de semente para Monsanto, para Cargill, para essas empresas multinacionais, né? E daí vem o governo ultranacionalista, né? Do atual gestão dizer que a China está querendo comprar o Brasil. Pô, faz horas, né? Mas quando é os sem terra, os caras metem tiro, borrada, né? Quando é a China que chega lá e compra terra para testar semente, quando é francês, quando é americano que compra terra para testar semente, para testar transgênero, e se der merda fica aqui no Brasil, ninguém aplaude, né? Então, quando é os caras terras e mais terra para plantar pasto, né? Então, a ideia da reforma agrária é necessária já naquela época, né? Mas quando, nos anos 60, o presidente falou em reforma agrária, os caras deram um golpe e tiraram isso, é coisa comunista. E até hoje o Brasil não tem uma reforma agrária, né? Não existe reforma agrária. Os Estados Unidos, que são super comunistas, né? Os caras fizeram a reforma agrária, né? O presidente Roosevelt fez reforma agrária nos Estados Unidos para sair da crise. Lembra da crise de 29 que a gente estudou? Pois é, uma das formas que os caras encontraram de sair da crise foi fazendo reforma agrária. O governo comprou propriedades falidas, pagou as dívidas e distribuiu para as famílias que queriam plantar. Comunistas, né? Estados Unidos super comunistas. O papel do Estado é esse. Está na Constituição, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Está na Constituição brasileira atualmente, né? Que é dever do Estado fazer essa redistribuição de terras. Viu? A gente tem uma Constituição comunista e você não sabia, né? Faz parte, né, dessa questão. Então, pessoal, por hoje a gente vai chegar aqui. A próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre, senão esse vídeo já ficou longo pra caramba, 42 minutos, vocês não vão assistir tudo, nunca assistem tudo, né, seus jaguar. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o processo, falar um pouco mais a fundo sobre o processo de redemocratização, propaganda do regime, falar um pouco mais ainda sobre a questão da Comissão da Verdade, né? Eu passei um site para vocês ontem, para vocês analisarem, e esse site ele não tem relação ainda com a Comissão da Verdade, foi criado bem antes, né? Nos anos 80, logo depois do final da ditadura, com toda a documentação que havia sido levantada pela Igreja Católica, né? Pela Arquidiocese de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, né, parente do Flávio Arnes, lá da Zilda Arnes, acho que era tio deles, irmão deles, uma coisa assim, acho que era tio deles, que era arcebispo de São Paulo. E a Igreja Católica foi uma das que mais denunciou, né, essa questão da tortura no Brasil. Tanto que em 1982, acho que comentou bastante essa semana, semana passada foi muito comentado o discurso super verdadeiro do Bolsonaro na ONU, né? Daí o pessoal começou a falar, mas por que o Brasil, que é o primeiro a fazer o discurso da ONU, tá, não sei o quê. Então tem toda uma questão histórica. Mas o que ninguém falou é que, historicamente, não eram os presidentes que faziam esse discurso, né? Eram os embaixadores, né? Era o ministro das Relações Exteriores. E passou a ser o presidente, né? A partir da década de 80, e o Brasil mandou pela primeira vez um presidente para fazer essa abertura em 1982. Foi o presidente João Figueiredo, foi o Figueiredo, se não me engano, que ele foi para lá porque o Brasil estava sofrendo investigação pela primeira vez, uma investigação internacional da ONU por causa de tortura, né? Então a tortura foi praticada no Brasil desde a época do Vargas, né? Desde lá de 37. A ONU,
Obviamente a ONU surgiu em 45, 46, né, mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, mas a ONU passou a investigar o Brasil, né, originalmente a partir de 82 ali, essas denúncias que foram feitas pela Igreja Católica, né, que é um negócio que ninguém fala, né? A Igreja Católica é comunista, né? A ONU eles falam que é comunista, mas a Igreja Católica ninguém te fala que era comunista, só o Papa atual, né, o argentino lá que eles falam que é comunista. Mas a Igreja Católica ninguém falava que era comunista. A Igreja Católica denunciou, né, para a ONU e a documentação que foi angariada, né, pela Igreja Católica deu nesse livro, né, que tá ali o site que eu passei para vocês, com boa parte dessa documentação original, né, ali tá os dossiês feitos pelos caras e tal, o nome dos perseguidos políticos, pode ver ali, se pegam uma lista gigantesca da galera investigada. A galera fala, era só vagabundo. Era nada, você pode ver, ó, tem médico, engenheiro, tem militar, né? Toda essa galera investigada, muitos torturados, é, por simplesmente por falar contra o governo. Falar, oh, esse governo tá uma bosta, comunista, né? Os caras já entravam na lista negra do governo. Então, ditadura é um negócio bem complicado, né? Bem complexo. E tem gente que defende a volta disso. Imagina o nível de retardadice intelectual, né? Nível de falta de visão de mundo de uma pessoa em pleno século XXI defende ditadura, intervenção militar. É um retardado, né? Quem defende algo assim. Mas nós vamos encerrar o vídeo aqui, como eu falei pra vocês, está longo pra caramba. E eu vou descrever agora a atividade que vocês vão fazer. E depois eu passo ela escrita para vocês no Classroom. Beleza, moçada? Então, a atividade que eu quero que vocês façam, vocês vão fazer uma apresentação em PowerPoint, né? Pesquisar, eu não quero nada pronto, né? Melhor, acho que em PowerPoint não, porque vocês acham pronto PowerPoint no Google, eu sei que vocês vão procurar, né? Vocês são um louco de ligeiro. Tem nego que faz isso na prova, imagina numa atividade, num trabalho. Então vocês vão gravar um vídeo melhor, né? Ver a carinha de vocês falando. Eu tô com saudade de vocês. Vocês vão gravar um vídeo falando sobre a guerrilha do Araguaia. Vocês vão pesquisar quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido, como começou, como terminou, né? Vão pesquisar isso e vão fazer esse vídeo no formato de jornal, né? Como se fosse um jornal informando, como na época tinha censura, né? Então, como se esse jornal tivesse sido gravado lá nos anos 70 e ele não pôde ir ao ar por causa da censura, beleza? Então é essa a atividade de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem mensagem ou mandem mensagem no Classroom, no WhatsApp, sinal de fumaça, ligação do telefone fixo, né? Façam contato com o professor de alguma maneira. Menos interação social, porque ainda estamos, né, no distanciamento social. Não podemos esquecer jamais disso, né? A galera da Europa esqueceu e está vindo a segunda onda pior que a primeira. Então vamos maneirar aí, né, moçada? Vamos aguardar um pouquinho, falta pouco para chegar a vacina. Essa vacina em tempo recorde na história da humanidade. Ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue diminuir esse distanciamento social, volta para as nossas vidas normais, né? Mas é isso. Boa semana para vocês, até mais.